Fala, criminalistas! Muito boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos e eu gostaria de iniciar esse nosso encontro de hoje falando sobre o Tribunal do Júri, né? Principalmente sobre a decisão, no caso da Boate Kiss. Nosso objetivo hoje é fazer uma análise jurídica dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, decisão essa que partiu do ministro Dias Toffoli na análise, no julgamento de um recurso extraordinário, na verdade 3 recursos extraordinários que foram interpostos no caso da Boate Kiss. E aí a gente vai fazer uma análise dos aspectos, né, jurídicos sobre essa decisão, né, fazendo uma abordagem técnica da decisão. Agradecer aí a presença de todos, a Poli, todos que estão ingressando na nossa live. O objetivo da gente é fazer essa análise dos aspectos jurídicos da decisão do ministro Dias Toffoli no caso da Boate Kiss. E eu acredito que todos vocês devem ter conhecimento sobre este caso, porque é um caso de repercussão nacional, algo que todos nós, os brasileiros todos, tomaram conhecimento do que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, né, em que 242 pessoas foram mortas, né, e mais de 600 pessoas foram feridas em uma boate, né, uma boate conhecida como Boate Kiss. E diante de tudo isso gerou este processo, né, um processo que houve o desaforamento do julgamento, né, para a cidade de Porto Alegre, na capital. E para quem gosta do Tribunal do Júri, para quem tem interesse, né, em atuar no Tribunal do Júri e puder analisar esse caso concreto, desde a sentença que foi proferida, fazer uma análise principalmente das peças feitas, né, pela defesa, as peças defensivas, é uma verdadeira aula de direito, é uma verdadeira aula, né, do que o advogado criminalista ele precisa estar atento quando se fala na atuação perante o Tribunal do Júri, né? Principalmente a forma, principalmente aquilo que deve ser observado quanto ao procedimento no rito do Tribunal do Júri. É importante que se tenha esta noção, que se faça a leitura, principalmente do ponto relativo aos procedimentos que devem ser adotados e observados quando se fala do Tribunal do Júri. Então, quem puder e quem tiver interesse, quem gostar de atuar no Tribunal do Júri, você advogado ou advogada que tem uma atuação voltada para o Tribunal do Júri ou que tem interesse em atuar no Tribunal do Júri, você é acadêmico de direito que quer conhecer, né, o formato, a atuação, principalmente no âmbito da defesa, né, essa análise defensiva no Tribunal do Júri, quem puder verificar, analisar as peças, analisar o passo a passo desse processo da Boate Kiss, é muito importante, é uma aula de direito, principalmente na temática do Tribunal do Júri. E antes da gente começar aqui falando sobre o tema da nossa live, eu gostaria já de antecipar, né? Eu costumo fazer isso no final da nossa live, mas eu vou fazer logo no início e fazer um convite a todos vocês. A partir de segunda-feira nós daremos início às inscrições na imersão que a gente fará sobre Tribunal do Júri, né? Nós teremos uma imersão em Sobral de forma presencial. Essa semana eu estava ajustando todos os detalhes, principalmente esses detalhes finais de local,
de local. Pode estar dizendo aqui que esse assunto do caso da boate foi tema do meu resumo de faculdade. Que bom, Poli, que bom saber disso, e eu tenho certeza que hoje você irá interagir bastante na nossa live, tendo em vista que você já fez um estudo desse tema, dessa temática na faculdade. Então, gente, maneira bem objetiva, quem puder, né, fazer análise do processo da Boate Kiss, é uma aula de direito, principalmente na temática do Tribunal do Júri. E segundo, gostaria de convidar todos vocês para participar da nossa imersão no Tribunal do Júri. Eu, Oséias Rodrigues, juntamente com o doutor José Augusto, que fez mais de 500 júris, e também o doutor Francisco Arthur de Oliveira Porto, que é um tribuno, né, amante do Tribunal do Júri, que vem trabalhando sobre arquétipos, fazendo um estudo mais aprofundado sobre análise comportamental, análise do comportamento humano no âmbito do Tribunal do Júri, né? Falando sobre arquétipos, o que o advogado precisa estar atento no Tribunal do Júri, tratando desses aspectos extrajurídicos no Tribunal do Júri. E nós estamos preparando, né, um baita de um material para que a gente possa compartilhar com vocês no dia da nossa imersão sobre o Tribunal do Júri. Então é a visão da defesa no Tribunal do Júri. É aquilo que a gente vai trazer, que é de importante e que foi fundamental em casos práticos, em casos que a gente atuou, casos em que a gente vivenciou e que a gente entende que foi de suma importância para que a nossa tese ela fosse reconhecida, para que a nossa tese fosse vencedora. Então, o objetivo da gente na imersão, que será no dia 26 de outubro, aqui na cidade de Sobral, Dr. Givago, grande parceiro da gente, sempre está conosco aí nas imersões, grande advogado. E Dr. Givago, não esquece aí de fazer a inscrição para a gente poder estar juntos aí esse mais um desafio, né? E dessa vez tratando sobre o Tribunal do Júri. A gente fez uma imersão sobre execução penal, foi fantástico a imersão, né? Muita coisa bacana, foram mais de 12 horas de imersão, trabalhando a execução de pena, passo a passo, análise da carta de guia, análise da execução, passo a passo de análise de uma execução, tratando sobre revisão criminal no âmbito da execução penal, processo já transitado em julgado, o sujeito cumprindo pena na execução penal, e a gente utilizando de revisão criminal, a gente consegue impactar, a gente consegue refletir lá na execução penal. Então a gente trouxe vários casos práticos, vários casos concretos que foram utilizados na nossa imersão, e é interessante, gente, que muitos profissionais que participaram da nossa imersão ligam pra gente e ó, eu usei aquela dica que você deu na imersão e deu certo aqui, foi reconhecido o direito do meu cliente. E isso pra gente é muito, é algo de muita satisfação, né? De muita satisfação saber que a gente está podendo contribuir e podendo colaborar, né, com a atuação, principalmente no âmbito da advocacia, de profissionais que estão iniciando a advocacia e que precisam, né, da ajuda aí de pessoas que já estão há mais tempo no mercado, pessoas que podem transmitir todas as suas experiências de atuação, né, de vivência prática, de vivência do dia a dia. E esse é o nosso objetivo, tanto aqui nesse encontro semanal, no programa Fala Criminalista, como também nas nossas imersões, né? E aí eu te convido, quem quiser e quem puder, faz a inscrição. A partir de segunda-feira nós teremos aqui em Sobral mais uma imersão, e dessa vez tratando sobre o Tribunal do Júri. Mandar um abraço pro doutor Jader, hoje a gente conversando sobre
situações da nossa advocacia, do nosso dia a dia, e eu digo que a gente tem levado pancada, doutor Jader, mas isso faz parte, né, do jogo, mas é muito bom quando a gente conversa e lida com colegas que têm essa vivência da advocacia criminal e sabe o que a gente passa. Doutor Marcos Costa também, grande advogado, já foi policial civil e tem toda uma bagagem aí no segmento, nessa área criminal. Gente, então, se a partir de segunda-feira, quem puder, dia 26 de outubro, aqui em Sobral, nós teremos mais uma imersão, desta vez tratando sobre tribunal do júri, né? O jogo defensivo, Defense Game, né? Imersão Tribunal do Júri de Defense Game, que é o jogo defensivo. Boa tarde, Fernanda. É o jogo defensivo. O que a gente precisa observar quando se fala do jogo defensivo no Tribunal do Júri? E a partir de segunda-feira nós daremos início às inscrições na nossa imersão, dia 26 de outubro. E aí vamos dar início aqui, o tema de hoje, análise da decisão do Supremo Tribunal Federal. Doutora Laura, com certeza a gente está separando um baita do material, só casos práticos, vídeos que a gente vai utilizar nessa imersão, e eu tenho certeza que vai ser uma imersão muito proveitosa, muito top. Vou mandar, Poli, vou mandar o caderno, a caneta, vou mandar e vários brindes aí que a gente vai mandar fazer para encaminhar aí para você, tá certo? Você que está sempre aqui conosco na sexta-feira, pode ter certeza que você vai receber aí os brindes aí da nossa imersão, que ocorrerá no dia 26 de outubro aqui em Sobral, tratando sobre o jogo defensivo no Tribunal do Júri. Gente, e para quem não conhece, eu acredito que todos aqui que estão nos acompanhando já ouviram falar no caso da Boate Kiss. Assim, logo no início eu falei, mais de 242 pessoas foram mortas, né, nessa tragédia que aconteceu na Boate Kiss, e mais de 600 pessoas ficaram feridas. E aí foi uma situação, um caso que comoveu o país todo, né? A forma como as imagens de tudo aquilo, de como aquilo aconteceu, né? Como ocorreu, vidas, né? Pessoas jovens, a maioria estudantes, né? A maioria acadêmicos, que perderam aí suas vidas nessa boate. E a partir daí se iniciou um processo, né? E esse processo ele visava e visa, no caso, né, porque ainda tramita, né, um processo que ainda está em tramitação, visa responsabilizar, né, pessoas ali que direta e indiretamente tiveram ali alguma participação ou alguma ação que, segundo a acusação, tivesse promovido, né, aquele desastre ali que aconteceu da Boate Kiss. E a gente vai fazer primeiro uma análise da sentença, né? Acredito que vocês já sabem, né, eu queria só, antes de falar sobre a decisão do Supremo, a decisão do ministro Dias Toffoli, é uma decisão monocrática, né? E dessa decisão do ministro Dias Toffoli cabe recurso, e muito provavelmente a defesa vai se valer de um agravo regimental para levar essa decisão a crivo do colegiado. Vejam, a decisão do ministro Dias Toffoli, certo? É uma decisão monocrática, uma decisão tomada somente por um único ministro, certo? E esta decisão tomada somente por este ministro, no caso o ministro Dias Toffoli, ela é passível de recurso.
E esse recurso contra essa decisão monocrática caberá um agravo regimental. O agravo regimental, conforme a gente tratou na live passada, no nosso encontro da sexta-feira passada, ele visa exatamente um recurso interno com previsão nos regimentos internos, tanto do Superior Tribunal de Justiça como do Supremo Tribunal Federal, que visa atacar, né, aquela decisão tomada pelo ministro de forma monocrática. E muito provavelmente a defesa, né, dos acusados, dos recorrentes, irão se valer desse agravo regimental para tentar questionar essa decisão monocrática em sede, né, da turma do STF, levando a conhecimento a matéria da turma do STF para que eles possam se manifestar sobre, né, esta decisão. É possível que se mantenha a decisão monocrática pelos demais ministros, vai ser julgado de maneira colegiada, mas é possível que essa decisão ela venha a ser revertida. Essa decisão ela possa ser alterada. Ela não é uma decisão que põe fim ao processo, ela não é uma decisão que ela possa se dizer que não é passível de alteração. Ela é sim passível de alteração. A defesa muito provavelmente vai se utilizar dos recursos cabíveis, né, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, e muito provavelmente logo nós teremos uma decisão colegiada sobre o tema da nossa live de hoje. Muito provavelmente logo nós teremos essa decisão colegiada, essa decisão da turma, abordando todos esses pontos que foram tratados no recurso extraordinário apresentado tanto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul como pelo Ministério Público Federal através da Procuradoria da República contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça. No caso, o Ministério Público Estadual é o recurso extraordinário contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que determinou a anulação do julgamento. E no caso do Ministério Público Federal, o recurso extraordinário é contra a decisão também do Superior Tribunal de Justiça. Houve a apresentação desse recurso. Então, houve, na verdade, 3 recursos interpostos, né? Houveram 3 recursos interpostos. Um por um dos réus da ação, outro pelo Ministério Público Estadual do Rio Grande do Sul e outro pelo Ministério Público Federal através da Procuradoria da República. E esses 2 recursos, tanto do Ministério Público do Rio Grande do Sul quanto do Ministério Público Federal, eles foram providos, né? E aí, em razão desse julgamento do recurso extraordinário monocraticamente julgado pelo ministro Dias Toffoli, ele determinou a anulação do acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que havia acolhido as preliminares da defesa, e ele determinou a anulação deste acordo do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para que o tribunal, superada essa questão preliminar de nulidades, ele passasse a analisar o mérito do recurso. Vejam bem, a decisão do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, ela é uma decisão que ela não analisou o recurso, não analisou o mérito do recurso de apelação que tramita no Tribunal de Justiça, que tramitou no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Veja bem, gente, para entender, quando se apela contra uma decisão, contra uma sentença de primeiro grau no tribunal do júri, é de suma importância a gente fazer essa análise, né, que contra a sentença do tribunal do júri, certo? Cabe recurso de apelação. Previsão lá no artigo
593, inciso 3, a linha A, B, C e D do Código de Processo Penal. Então, existe uma sentença condenatória no tribunal do júri. Qual o recurso cabível contra esta sentença condenatória no tribunal do júri? Recurso de apelação, com previsão no artigo 593, inciso 3, a linha A, B, C e D do Código de Processo Penal. Gente, eu queria que vocês anotassem essa dica. Por quê? Porque eu estou atuando em um processo hoje, fui contratado depois da sentença, da sentença condenatória no tribunal do júri, em que a apelação apresentada pela defesa do réu não foi admitida. Ela não foi recebida. Por quê, Osés? Porque o advogado não colocou a fundamentação do recurso de apelação no âmbito do tribunal do júri. Ele não colocou, ele não fez menção ao fundamento legal do 593, inciso 3, a linha A, B, C e D do Código de Processo Penal. E aí, o juiz, ele não recebeu a apelação, porque, segundo ele, a apelação nos casos, no rito do tribunal do júri, ela é de vinculação, ela é de motivação vinculada. Ou seja, a defesa, logo na interposição do recurso de apelação, ela já precisa indicar as alíneas do 593, inciso 3, que ela irá apresentar. Ou seja, o motivo da apelação. Vejam, essa dica ela faz toda a diferença. Por quê? Porque você pode ali criar um problema para você, para a sua defesa e principalmente para o seu cliente, da apelação ela sequer ser recebida. Sequer ser recebida, porque simplesmente você não fez menção ao dispositivo que você irá utilizar para fundamentar sua apelação. Então, gente, está diante de uma sentença condenatória no âmbito do tribunal do júri. Se você vai apresentar apelação, anota essa dica. Não esqueça de indicar o fundamento legal. O fundamento legal que você se utilizará na sua apelação. Veio inconformado com a decisão do tribunal do júri, venho apresentar, interpor apelação criminal com fundamento no artigo 593, inciso 3. Aí você vai mencionar a linha. Qual é o fundamento do teu recurso de apelação no tribunal do júri? É a linha A? É a linha B? É a linha C? É a linha D? Então você precisa especificar, porque existem diversos julgados que dão conta de que no tribunal do júri a apelação, a motivação das razões do inconformismo da tua apelação, ela é de natureza vinculada. Você precisa indicar qual é a linha do 593, inciso 3. É a linha A? É a linha B? É a linha C? E tem muitos advogados que indicam, acostumados a lidar, a tratar
com processos dos crimes comuns, dos crimes que não tem esse rito especial, como tem o tribunal do júri, eles informam o seguinte: venham apelar, né? Inconformado com a sentença, eu vou apelar. E apela, né? E o juiz recebe a apelação simplesmente sem observar se ele utilizou de algum fundamento legal. No tribunal do júri, não incorram nesse erro. Não incorram. Tem que estar vinculado ao artigo e principalmente, Poli, a linha. Veja, a linha A fala sobre o quê? Fala sobre nulidade. Você vai apresentar alguma tese de nulidade na sua apelação, se vai colocar a linha A, certo? Coloca a linha A. Ah, Oséias, eu não coloquei a linha A e vou apresentar uma tese, uma preliminar de nulidade. Pode ser que eles não conheçam do teu fundamento, porque você não utilizou na interposição da apelação o fundamento legal. Oséias, esse entendimento é pacífico de que eu tenho que especificar o fundamento legal do 593, inciso 3, no caso da apelação, nos crimes do rito do tribunal do júri, é obrigatório? Tem jurisprudência que diz que não, mas eu, Oséias, já me deparei com três julgados recentes em que o juiz ele não recebeu a apelação porque o advogado não fez menção ao fundamento legal que ele irá utilizar no recurso. Não fez menção. E aí, gente, é um problema grave. Por quê? Porque ele não vai receber a tua apelação. Você vai ter que entrar com recurso em sentido estrito contra o não recebimento desta apelação. Vai para o tribunal para perder muito tempo para tratar sobre um recurso que, ao final do recurso, vai ser decidido única e exclusivamente se recebem ou não a tua apelação. Veja, você vai utilizar de um recurso, que nesse caso é o recurso em sentido estrito, contra a decisão que não recebe a tua apelação, porque você não apresentou o fundamento legal da sua apelação, do seu recurso de apelação, e vai ser feito um recurso em sentido estrito para tratar único e exclusivamente sobre este ponto do não recebimento da tua apelação. Você vai perder um tempo enorme no Tribunal de Justiça, tratando sobre o quê? Tratando única e exclusivamente sobre uma questão de recebimento da tua apelação. Muitas das vezes vai passar um recurso 5, 6, 7 meses, até um ano, um recurso de sentido estrito, tramitando no Tribunal de Justiça, porque simplesmente você não teve o cuidado de, quando foi apresentar a sua apelação criminal, não ter especificado em que fundamento legal se baseia a sua apelação criminal. Veio interpor apelação criminal inconformado com a sentença condenatória, me valendo do artigo 593, inciso 3. E aí, qual o fundamento da tua apelação? É nulidade? A linha A. É decisão contrária à prova dos autos? A linha D. Questão de dosimetria da pena? Então, você vai usar o fundamento legal contra em relação ao inconformismo, os motivos que você vai se valer na sua apelação criminal, sob pena da tua apelação criminal sequer ser recebida, gente. E você perder tempo com isso, perder tempo.
e um recurso sentido estrito tramitando simplesmente porque você não apresentou o artigo e principalmente o fundamento legal, o inciso que você está se valendo da sua apelação criminal, que você está se valendo para a sua apelação criminal. Então, por conta de um inciso que você não apresentou, você vai ter toda uma dor de cabeça futura, tratando em um recurso no Tribunal de Justiça, tão exclusivamente uma questão de recebimento da tua apelação, porque você não se atentou para isso. Ah, Oséias, mas eu já vi diversos julgados em que diz que não existe este chamado de recurso com motivação vinculada, né? Porque existe uma questão do efeito devolutivo, que é algo que é algo que é próprio da apelação. Então tem um efeito específico que pode ter ou não ter, e tem um efeito devolutivo, devolve toda a matéria, a análise de toda a matéria. Gente, não confie nisso. Não confie. Não confie nisso, porque eu, Oséias, vi 2 casos agora recentes, atuei, fui contratado para atuar em 2 casos recentes, tão somente porque o sujeito, o advogado, não apresentou o fundamento legal no recurso da apelação. Doutor Arthur Porto, grande jurista, grande advogado, para não esquecer, lembrar da vitamina de A, C. Exatamente, doutor Arthur. Então, gente, essa dica é uma dica que, para mim, já vale o nosso encontro de hoje. Já vale o nosso encontro de hoje. Porque nunca mais, ou não vai existir a possibilidade nenhuma de você, atuando como advogado e advogada no âmbito de um recurso, de uma apelação, você ter problemas simplesmente porque você não fundamentou o teu inconformismo, a tua apelação. Não colocou lá a linha e ele não recebe por conta disso. Olha o prejuízo que você pode estar causando ao seu cliente. E, gente, isso fica feio para o advogado, para a advogada. É desmoralizante, né? É desmoralizante. O cliente perguntar, doutor, como é que está a minha apelação? Eu dizer, olha, não foi recebida. Mas por que não foi recebida? Simplesmente porque eu não fiz a utilização do fundamento legal na interposição. Pode até, às vezes, passar pelo juízo de primeiro grau isso, doutor Arthur. Pode, né? Mas é algo que não devemos correr o risco. Não devemos correr o risco. Eu já vi vários julgados nesse sentido, certo? Nesse sentido de não receberem a apelação porque o advogado não fez a utilização do fundamento legal, tá certo? É o primeiro ponto que eu gostaria de tratar com vocês na live de hoje. Outro ponto, a estruturação da peça da apelação, né? A estruturação da peça da apelação. E aqui é importante essa estruturação, porque essa estruturação é algo que a gente vai linkar com a decisão do ministro Dias Toffoli, certo? Se vocês observarem a decisão do ministro Dias Toffoli, o final da decisão do ministro Dias Toffoli diz o seguinte, ó: conheço em parte, para nesta parte dar provimento aos recursos extraordinários do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, certo? E do Ministério Público Federal para reformar os acórdãos emanados do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, certo? Determinando, olha aqui, gente, determinando que o tribunal local,
o tribunal local. Quem é o tribunal local? Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, certo? Ele prossiga no julgamento das questões de mérito contidas nas apelações deduzidas nos autos, certo? Nos autos. E aqui, gente, é onde está o ponto que eu quero trabalhar com vocês sobre a estruturação da peça da apelação criminal. Veja, o que ele faz? Ele anula, ele reforma o acórdão, certo? Tanto do STJ como do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e ele devolve a matéria para que o Tribunal de Justiça analise agora o mérito das apelações. Vejam, como foi que foi estruturado a apelação criminal no caso da Boate Kiss? A gente tem 2 pontos a serem observados, a serem tratados num recurso de apelação. A gente tem, primeiro, as preliminares, né? Essas preliminares são situações, né, violações de direito, nulidades, enfim, algo que ela antecipa a análise do mérito. Ou seja, primeiro eu analiso essas questões preliminares, houve cesseamento de defesa, houve nulidades, houve, enfim, situações preliminares, situações que antecipam o mérito, para depois superar dessas questões preliminares é que se analise o mérito do recurso. Nesse caso específico, a gente estava diante de preliminares e a gente estava diante de mérito. A estruturação do recurso de apelação da defesa, ela se valia tanto, primeiro ponto, preliminares, e aí eles vinham trazendo uma série de preliminares, certo? Inclusive preliminares que foram acolhidas pelo Tribunal de Justiça para anular a sessão de julgamento. E um segundo ponto da estruturação, o mérito. Só, gente, o que acontece? Esse mérito, ele só vai ser analisado, o mérito da apelação, ele só vai ser analisado depois que superada todas essas preliminares. Então, as preliminares, elas antecedem o julgamento do mérito. Então, se as preliminares forem acolhidas, eu já descarto o mérito. Eu não passo nem a analisar o mérito. Eu não lido nem com mérito, se essas preliminares forem acolhidas. O mérito, ele só vai ser julgado, ele só vai ser analisado se houver a superação dessas preliminares. Então, primeiro, analisa-se as preliminares para depois analisar o mérito do teu recurso. Nesse caso específico da Boate Kiss, as preliminares que tratavam sobre as nulidades, elas, não todas, mas algumas delas, que a gente vai tratar daqui a pouco, foram acolhidas. E aí, em razão de terem sido acolhidas essas preliminares, não se analisou o mérito. Né? Não se analisou o mérito. E aí, qual é o sentido da decisão do ministro Dias Toffoli? O que é que ele faz, gente? Ele determina o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça. Né? O Tribunal de Justiça não tinha acolhido as preliminares de nulidade. Ele vem na decisão dele e diz o seguinte: não houve nulidades, certo? Essas preliminares não poderiam ser acolhidas, certo? Essas preliminares não poderiam ser reconhecidas. Então, eu vou devolver ao Tribunal de Justiça, certo?
essas questões aqui preliminares, elas já estão superadas, elas já não podem mais ser analisadas, elas não podem mais ser discutidas, porque eu afastei essas preliminares. Mas eu não posso adentrar o mérito. Por quê? Porque o mérito não foi analisado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Entendem? Então, a decisão do ministro Dias Toffoli, ele afasta as preliminares que foram reconhecidas na apelação criminal. Agora, entendam como funciona, como é estruturado esta apelação criminal. Mérito, preliminar e mérito. Preliminar e mérito. Mérito só é analisado após as preliminares. Superadas as preliminares, analisa-se o mérito. Acolhidas as preliminares, o mérito sequer chega a ser analisado. Quando o ministro Dias Toffoli ele analisa o recurso extraordinário, e o recurso extraordinário diz respeito não somente às preliminares que foram acolhidas, ao que ele faz? Ele determina o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, certo? Para que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul faça a análise do mérito das apelações. Por quê? Porque as preliminares foram afastadas por ele, certo? Então, ele não poderia decidir mérito no recurso extraordinário no Supremo. Por quê? Porque o mérito nunca foi discutido no TJ, já que as preliminares haviam sido acolhidas. E como as preliminares antecipam a análise do mérito, e uma vez elas sendo acolhidas, o mérito não vai ser julgado. Então, o ministro Dias Toffoli, estava diante de um caso concreto, de uma situação em que não se tinha avaliado o mérito, só se tinha avaliado preliminares. Ele só poderia decidir sobre aquelas preliminares, porque se ele decidisse sobre mérito, ele estaria suprimindo instâncias, ou seja, ele estaria decidindo algo que as instâncias anteriores ainda não haviam decidido. Essa decisão, apesar de não poder ser usada pelo MP, já macula os réus e a defesa. Verdade, doutor Arthur. E o que vai acontecer? Vai haver agora um novo julgamento pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Nesse novo julgamento pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a gente vai estar diante de um julgamento agora do mérito. As preliminares já foram afastadas pelo ministro Dias Toffoli na decisão dele recente aqui no STF. Então agora vai se analisar o mérito. As preliminares foram todas afastadas, tá certo? Então, Oséias, ainda cabe recurso para o Supremo contra essa decisão do ministro Dias Toffoli? Cabe. Muito provavelmente, se já não tiverem apresentado, a defesa vai se valer do agravo regimental para levar essa questão para a turma do STF. Então, essas questões, muito provavelmente, elas ainda serão avaliadas no colegiado. Elas ainda serão avaliadas na turma por outros ministros. E aí existe uma questão. Qual é a questão? Algum ministro da turma, porque o STF é dividido em duas turmas. Primeira turma com a sua composição, segunda turma, e a gente tem a figura do presidente. Existem questões de direito que são discutidas na própria turma. A própria turma discute aquelas questões. E existem questões de direito que são discutidas no plenário, que é composto por todos os ministros. Oséias, toda questão de direito pode ser discutida no plenário? Não. Pode-se ter situações em que a própria turma decida aquela questão de direito. Pode. Essa questão de plenário é algo que diz respeito a
causas mais complexas, né? Causas, por exemplo, a questão da descriminalização do uso da maconha foi decidido recentemente, foi no âmbito do pleno. Foi no âmbito do pleno, certo? Pois tranquilo, Paulo, um abraço, obrigado pela sua presença. Foi no âmbito do pleno, mas nem tudo vai ser necessariamente discutido no pleno. Nem tudo. Pode ser que se resolva na turma, pode ser que eles entendam que aquela matéria vai ser discutida tão exclusivamente na turma. Não precisa levar essa matéria ao pleno. Então, gente, essa decisão do ministro Dias Toffoli, ela cabe agravo regimental. Esse agravo regimental vai ser discutido pela turma, pode ser resolvido na turma, como também pode ser discutido no pleno, se algum dos ministros levar essa questão ao pleno, discutir a necessidade de se levar este julgamento ao pleno. Mas, repito, não necessariamente vai ser analisado pelo pleno, tá certo? Então, gente, para fechar essa parte da tramitação, o que vai acontecer? Os autos vão ser remetidos para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e lá no Tribunal de Justiça no Rio Grande do Sul vai ser procedido o julgamento da apelação criminal. E este julgamento agora sobre a apelação criminal, ele vai se restringir ao mérito. Se restringir ao mérito. Ele não vai mais poder avaliar questões preliminares, né? As questões de nulidades que foram arguidas, de nulidades que já foram levantadas anteriormente, porque afastou-se essas preliminares a partir da decisão do ministro Dias Toffoli, a não ser que a turma mude o entendimento do ministro. Tá certo, gente? Então, vamos lá para essas questões preliminares, essas nulidades que foram acolhidas pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, certo? Que ensejou na anulação do julgamento do caso da Boate Kiss, certo? Mas antes disso, eu gostaria só de fazer aqui a leitura do trecho da decisão do ministro Dias Toffoli, para que a gente possa ligar o botão de alerta, gente, para situações que, de uma certa forma, envolve uma repercussão, né? Situações que se tem repercussão, é visível, gente, uma influência muito grande na questão jurídica, na questão de direito. E isso é muito perigoso. É muito perigoso. E eu pude observar, né, na decisão do ministro do Dias Toffoli exatamente esse cenário. Exatamente esse cenário. A preocupação da decisão do ministro em, de uma certa forma, atender aos anseios, aos reclames, né, da população. Então, existe, de uma certa forma, uma pressão muito grande por parte, né, da repercussão, por parte dessa questão, né, que vai além do processo, e ele deixa bem claro isto na própria decisão dele, do ministro Dias Toffoli, quando ele trata sobre essa questão da repercussão. E aqui, gente, ele coloca, eu queria só ler para vocês, deixa eu ver aqui se eu encontro. Ele fala sobre, só um instante, ele fala exatamente sobre esta questão dele.
Deixa eu ver, eu tô com a decisão aberta aqui, deixa eu ver só se eu encontro. Decisão de 36 folhas, não é uma decisão tão extensa, certo? Se depois vocês puderem analisar, se quiserem a decisão, podem falar comigo, que eu encaminho para vocês essa decisão. Eu tenho ela aqui, baixei até para dar uma lida total nessa decisão. Deixa eu ver aqui. Só um instante para a gente poder trabalhar sobre só esse ponto que eu vi da... Deixa eu ver se eu consigo achar. Né? Só um instante. Declaração. Daqui a pouco, com certeza. Doutor Arthur, a nossa imersão vai ser top, certo? Dia 26 de outubro. E aí eu falei aqui que a gente está separando um material top aí. Muitos vídeos, muitos casos concretos para a gente abordar no dia 26 de outubro. Segunda-feira, nós já teremos as nossas inscrições. E vai ser um evento top, doutor Arthur. É um evento top, certo? Pronto, encontrei aqui. Ele fala o seguinte: primeiramente, indefiro o pedido de suspensão do andamento deste feito, que foi feito um protocolo, considerada a volta à normalidade das atividades públicas e privadas no estado do Rio Grande do Sul após a paulatina superação da tragédia decorrente de fortes chuvas no início do corrente do ano. Prossigo ponderando que, enquanto presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, em deliberação conjunta com a então Procuradoria-Geral da República e presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, doutora Raquel Dodge, incluímos a tragédia da Boate Kiss no Observatório Nacional para agilizar e facilitar a transparência das informações processuais de casos socialmente relevantes e complexos, buscando promover a rapidez na resolução no sistema de justiça e a defesa das vítimas. Veja, aí ele vem discorrendo sobre todo esse cenário de que a gente percebe exatamente que é como se houvesse um peso muito grande para que se desse uma resposta de qualquer forma, praticamente, e em tempo rápido a essa questão da Boate Kiss. Né? Então a gente percebe que, de uma certa forma, casos de repercussão têm todos fatores externos que eles se associam e interferem nesses procedimentos ao ponto, muitas vezes, de influenciar as decisões dos julgadores. Né? E isso, para mim, é algo que viola até a questão de uma imparcialidade, né, do julgador, né, de ele analisar o caso concreto de acordo com as circunstâncias mesmo jurídicas, quanto às considerações jurídicas que ele precisa fazer. Mas é importante, era o beijo da morte, é importante isso. Gente, vamos lá tratar aqui sobre o que foi o motivo para anulação, quais foram os motivos acolhidos pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para determinar a anulação do júri da Boate Kiss, anulação esta que foi revertida pela decisão do ministro Dias Toffoli, mas é importante a gente falar um pouco sobre essas questões preliminares que foram acolhidas no âmbito do julgamento do Tribunal de Justiça. Primeiro ponto, violação
ao que dispõe o artigo 433, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Doutor Arthur, eu vi certa vez você falando, né, em um grupo de advogados, a preocupação em nós advogados, principalmente aqueles que atuam no âmbito do tribunal do júri, ter essa preocupação na escolha, na lista dos jurados. Como é que é feito essas escolhas, né? Como é que são feitas estas reuniões? E eu me lembro muito bem de você já trazendo no grupo ali de advogados aqui da nossa região essa preocupação em como é procedido a escolha dos jurados, né? Como é que são feitas essas reuniões para a escolha dos jurados. E um dos pontos que foram acolhidos pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul foi exatamente a violação ao que dispõe o artigo 433, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, e que trata sobre a escolha dos jurados, o procedimento de escolha dos jurados. E aí tem quem puder depois fazer uma leitura pausada do artigo 433, parágrafo 1º, vai perceber que existe um passo a passo na escolha dos jurados, as listas que são trazidas, né? E aí vai se havendo um filtro dessas listas e principalmente um intervalo, né? Que tem que ter o tempo para se fazer a análise desta lista. Nesse caso específico, como era um júri de grande repercussão, né, que já havia sido desaforado lá da comarca de origem, onde aconteceu essa tragédia, eles remeteram para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, a capital, e lá o juiz ele fez um sorteio dos jurados, das listas, né? E aí ele não observou o prazo estabelecido no Código de Processo Penal, no artigo 433, parágrafo 1º. Ele não observou esse prazo e, em razão disso, o TJ do Rio Grande do Sul anulou por inobservância lá do artigo 433, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, que não observou o prazo estabelecido para essa questão da lista dos jurados. Ou seja, qual é a importância disso? A importância diz respeito ao fato da defesa ter conhecimento do perfil de jurados. Quem são os jurados? Né? Fazer um estudo sobre os jurados que serão escolhidos. E aí, gente, uma das também, né, preliminares que foram arguidas, né, levantadas, foi exatamente o fato do Ministério Público ter se utilizado, certo, de uma consulta integrada que somente o Ministério Público tem, a defesa não tem esta consulta integrada, e o Ministério Público, se valendo desta consulta integrada, ele fez uma questão de um perfilamento dos jurados. E aí o que foi que o Ministério Público fez? Ele percebeu que da 97 pessoas que foram escolhidas na listagem de jurados, 97 pessoas foram expurgadas, né? Foram retiradas, tão somente por quê? Porque essas pessoas tinham relações familiares e afetivas com alguém, né, que já tinha visitado um detento, já tinha visitado um preso, né?
coisa de 2 décadas. O Oséias é filho de uma pessoa, de um homem que já tinha visitado um detento, já tinha visitado um preso. Então ele poderia ser influenciado pelo fato do pai dele já ter visitado um preso, ou por alguém da família do Oséias já ter sido preso, ou pelo fato de algum familiar do Oséias já ter tido uma relação, né, de proximidade afetiva, enfim, com alguém que já foi preso, com alguém que já frequentou uma unidade prisional. O Ministério Público, se valendo dessas informações, a partir de um sistema de consulta integrada, eles começaram a fazer o perfilamento de pessoas de jurados que de alguma forma tiveram alguma proximidade com pessoas que já passaram ou que pelo menos já tinham visitado o sistema prisional. E eles acabaram retirando esses jurados pelo fato de existir esta relação, esse vínculo, que só foi possível a partir desta consulta integrada. Vejam, gente, o Ministério Público dispõe de toda uma, possa-se dizer, um instrumento, um mecanismo de verificação, de consulta, que a defesa não dispõe. Nós não dispomos desse banco de dados do Ministério Público. E aí foi acolhido esta tese, né, levantada por parte da defesa, que reforça exatamente essa disparidade de armas entre defesa e entre acusação. A acusação tem meios, tem recursos, tem instrumentos, tem mecanismos para se avaliar através de um banco de dados, de uma consulta integrada, informações que a defesa não dispõe, né? Então, como é que eu garanto uma paridade de armas? Como é que eu consigo essa paridade de armas? Recentemente, em uma audiência, eu me insurgi, né, exatamente por conta disso. Em uma audiência de instrução e julgamento, e na audiência de instrução e julgamento, em uma testemunha referida, o Ministério Público requereu a oitiva dessa testemunha referida e, na mesma hora, pediu para a assessoria entrar em contato com a testemunha para que ela fosse para o fórum, para ela ser ouvida. E eu disse: Excelência, o senhor nem decidiu ainda em relação ao juiz se vai ou não deferir esta testemunha referida, e o Ministério Público já pede a assessoria para ligar para essa testemunha, para ela vir para o fórum. Veja, a gente está diante de um total desequilíbrio de partes num processo penal. Ou seja, o Ministério Público tem um cadastro, tem bancos de dados em que ele tem um telefone de testemunhas, tem um telefone de pessoas, de vítimas, enfim, de informações que nós, enquanto defesa, a gente não dispõe. Então, como é que eu posso falar em um equilíbrio nesse jogo entre acusação e defesa? Não tem. Outro ponto, gente, para a gente até finalizar, a live de hoje já está com quase 1h30, eu gostaria de tratar com vocês sobre outro ponto, que foi outra preliminar, que foi motivo de anulação do julgamento lá no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. A nulidade em razão da quesitação. E essa nulidade em razão da quesitação, é importante a gente destacar que recentemente eu fiz um trabalho, fiz um estudo sobre essa questão, né, sobre este ponto da quesitação, exatamente porque na quesitação é algo que se encontram muitas nulidades. A redação da quesitação, como ela é formulada, como ela é redigida. O advogado ele precisa estar atento a esses pontos, né, a esses pormenores, quando se fala da quesitação, da redação do quesito,
né, de como é trazido o quesito para os jurados, né, de como os jurados irão responder a quesitos que muitas vezes são quesitos que remetem a uma dúvida, são requisitos complexos, são quesitos tendenciosos, a redação totalmente tendenciosa. E o advogado, ele precisa estar atento de como o quesito vai ser formulado. E aí, gente, eu gostaria de trazer aqui para vocês na verdade, uma sugestão que até está na própria lei, no próprio Código de Processo Penal. Quando forem avaliar quesitos, vejam se esses quesitos, eles diz respeito àquilo que consta na pronúncia. A pronúncia e as decisões posteriores que confirmam a decisão de pronúncia, elas são filtro para quesitação. O juiz, ele não pode botar algo na quesitação que não esteja na pronúncia. O que está na pronúncia é aquilo que deve conter na quesitação. A fonte da quesitação, ela vai ser aquilo que está na pronúncia, os termos contidos na pronúncia, as decisões confirmatórias da decisão de pronúncia no âmbito dos tribunais, se houver reforma da decisão de pronúncia, certo? E os debates, exatamente, doutor Jaqueline, os debates é muito importante, principalmente na defesa, principalmente em relação à defesa. Por quê? Porque tem que ter uma correlação entre o quesito, entre a redação do quesito com aquilo que está na pronúncia. Tem que ter uma correlação, certo? Tem que ter essa correlação. Existe o princípio da correlação que deve ser respeitado, que deve ser garantido. Então, se você vai para um tribunal do júri, prestem muita atenção na redação do quesito. Osés, e como eu vejo se essa redação ela está correta? Se essa redação do quesito está correta, eu vou lá na denúncia. A denúncia, ela é o filtro. A denúncia é a delimitação do quesito. A denúncia são os limites que o juiz tem para fazer a redação do quesito. Então, a pronúncia, ela é o filtro para que o advogado possa, e o juiz, na verdade, e o advogado que está atento, possa fazer esta correlação entre a pronúncia e entre a quesitação. Então, é importante essa correlação entre pronúncia e quesitação. É importante também saber se a decisão de pronúncia foi reformada pelos tribunais, certo? Sempre levar a pronúncia impressa, muito importante. A pronúncia tem que estar ali do seu lado para que você faça esse comparativo entre o que está na pronúncia, o que está nessa decisão de pronúncia e o que está na quesitação. Porque, de repente, o juiz pode colocar algum termo na quesitação que destoa daquilo que está na pronúncia. Algo a mais. E aí é importante o advogado estar atento para dizer, excelência, aqui, essa palavra aqui, ela muda o contexto. Eu já vi júri perdido por conta de uma palavra mal interpretada na quesitação. De uma palavra que foi inserida na quesitação, que traz um contexto totalmente diferente na cabeça do jurado. E o advogado precisa estar atento a isso. Outro ponto, gente, para a gente finalizar, certo? Para a gente finalizar, sobre pedir para consignar.
sempre peça para consignar todas as suas manifestações, certo? Em plenário, principalmente. O juiz, ele vai dizer, eu não vou, tem que consignar na ata. Consigne na ata. Porque se você não consignar na ata, vai precluir o teu direito de questionar isso nos tribunais. A decisão do ministro Dias Toffoli em várias nulidades foi exatamente essa: preclusão em virtude da defesa não ter consignado na ata de julgamento. Então, tudo que acontecer, tudo, simplesmente tudo que acontecer, que você vislumbre a possibilidade de se insurgir quanto a isso em sede de recurso de apelação, peça para consignar. Peça para consignar, para que não haja o que se falar em preclusão. Peça para consignar. A defesa, certo? A defesa se insurgiu quanto a isso, quanto àquilo. Pediu que fizesse isso e o juiz negou e tal. E você peça para consignar, porque senão você pode ter aquela sua tese defensiva prejudicada em razão da preclusão. Tá certo, gente? Espero que a gente tenha conseguido trazer alguns pontos importantes, né, da decisão. Acredito que é uma decisão muito interessante. Quem puder fazer a leitura, quem não tiver, pode entrar em contato comigo no direct ou então no WhatsApp, enfim, que a gente encaminhe a decisão. E a decisão muito importante para que a gente possa estudar e principalmente extrair da decisão o que o STF, né, ainda que seja uma decisão monocrática de um ministro, o que eles entendem, né? O que a gente precisa estar atento, né? O que a gente precisa estar atento nesses julgamentos, né? Se eles estão decidindo dessa forma, então, meu amigo, vamos ter uma preocupação com isso, né? Se estão reconhecendo essa tese, vamos se antecipar, vamos tentar realmente se preparar para isso, certo? Então, quem puder, gente, faça a leitura da decisão do caso da Boate Kiss do ministro Dias Toffoli, porque é importante para a gente entender o que passa na cabeça desse pessoal, né? O que esse pessoal vem pensando, né? E o que a gente pode, né, fazer ou não fazer para que os nossos pleitos, para que os nossos resultados sejam exitosos. Tá certo, gente? Muito obrigado pela paciência, né, e atenção de todos vocês. Agradeço, certo, demais pelo fato de vocês estarem aqui compartilhando sempre deste momento de interação e principalmente de estudo, né? É muito interessante, é muito bom, porque a gente acaba estudando, a gente acaba discutindo. Eu tenho estudado demais para trazer esses temas, enfim, passei a tarde hoje estudando, vendo considerações que a gente possa trazer para poder, de alguma forma, ajudar a todos vocês e principalmente para que eu possa também ali me preparar cada vez mais no nosso encontro aí semanal no Fala Criminalista. Dr. Adriano Duarte, grande mestre, um cara que tem todo o meu respeito, como todos vocês têm. Um forte abraço, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro, um excelente final de semana. Usem aí esse final de semana, amanhã feriado, para descansar, para meditar na palavra de Deus, né? Para aproveitar a família, aproveitar os filhos, aproveitar a esposa, aproveitar o marido, para fazer aquele passeio, né? Sempre com responsabilidade, né? Sempre fazendo as coisas, sempre buscando entender, né, o que é que realmente agrada a Deus, né? O que é que eu tenho que fazer, como é que é a postura que eu tenho que tomar, que é a postura que agrada a Deus. Então,
Então é isso que eu desejo à vida de vocês, muita prosperidade, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Forte abraço!